Oi, meu nome é Gabriel Schmidt Moraes, eu sou acadêmico e representante discente do curso de Administração e eu vim dar algumas dicas para você sobre a prova do ENAD. Vejam, por exemplo, a questão discursiva 1 do ENAD 2015, sobre a Malala. Agora, compare com a número 2, sobre o funk brasileiro. Finalmente, veja a diferença com a questão discursiva número 3, sobre consumo sustentável, do mesmo ano. Analise a estrutura delas, em termos de texto de apoio, a presença ou não de tópicos apontados, etc. São diferentes, não? Primeiro, a discursiva número 3. Notem como são expostos 3 assuntos, sendo requisitado abordar sobre os assuntos A, B e C. Neste caso, o ideal é utilizar o tema da letra A como introdução do seu texto. Em seguida, desenvolva o assunto com o que foi apresentado na letra B. Finalmente, conclua o seu texto com a letra C. Neste exemplo, o seu texto iniciaria contextualizando sobre as dimensões da sustentabilidade. Assim, você apontaria quais são a parte econômica, social e ambiental. Utilize de 2 períodos, até 4 linhas mais ou menos. Em seguida, o seu desenvolvimento falará do papel das empresas e consumidores na conservação do meio ambiente. Novamente, faça 2 períodos, com até 5 linhas. Por fim, conclua o seu texto falando sobre as oportunidades de negócio a partir dos valores ambientais. Agora, vamos para a questão discursiva de número 1. Dessa vez, há apenas as opções A e B. Neste caso, as respostas para a construção do texto estarão parte no enunciado e parte no conhecimento do aluno, ou seja, de leituras, do dia a dia, debates, etc. O mais ideal, assim, é construir uma introdução utilizando-se da letra A. No desenvolvimento, por exemplo, falar sobre a Malala e a relevância da representatividade feminina em países conservadores e a luta das mulheres pelos seus direitos é uma abordagem interessante e bem-vinda, abordando a relevância do Prêmio Nobel que ela recebeu em 2014. Finalmente, faça a conclusão, citando indiretamente, ou seja, sem copiar, o conteúdo que foi apresentado ao texto de apoio, fazendo relações com o contexto geral e com o tema exposto na letra B. Agora, a questão discursiva 2, 2015. Neste caso, a construção do texto deverá ser inteiramente com base no conhecimento do aluno, já que não há tópicos. Contudo, há sim as informações de apoio. Dessa maneira, construa uma introdução. Nesse caso, um exemplo seria falar sobre a miscigenação cultural brasileira e a rica expressão resultante de um processo histórico de construção de sociedade, citando o funk como exemplo disso. No desenvolvimento, utilize-se como referência o texto de apoio. Retire informações importantes para o assunto em discussão, sem, contudo, citar diretamente, ou seja, sem copiar. Um exemplo poderia ser abordado o funk enquanto identidade de um povo e as mudanças de cenário existente da percepção da população sobre essa expressão. Na conclusão, posicione-se a respeito do que foi requisitado, isto é, o reconhecimento do funk como legítima manifestação artística e cultural da sociedade brasileira. Agora, por outro lado, também temos outros exemplos de questões discursivas que podem aparecer. Comparem, por exemplo, a questão 4, de 2012, e a questão discursiva 5, de 2015. Na primeira, é um caso bastante específico, pois está pedindo a resposta com justificativa. Assim, o aluno precisa ter adquirido conhecimento a partir dos conteúdos vistos em aula, além de saber argumentar o seu ponto de vista, sempre com base na teoria estudada. Já a segunda, o enunciado da questão requisita que sejam selecionados 3 elementos dos 6 apresentados. Novamente, é resultado de conhecimento adquirido do acadêmico. Nesse caso, por exemplo, está utilizando as forças e ameaças, ou seja, faz alusão à matriz SWOT. Lembrando, neste caso,
que essas duas variáveis são externas ao ambiente da empresa e, portanto, incontroláveis. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu desejo boa sorte para vocês, uma boa prova de ENAD. Façam com calma, revisem, estudem e eu tenho certeza que vocês irão bem. Muito obrigado.